E agora nós vamos falar sobre a crescente popularidade das apostas online, conhecidas como bets. Tem gerado preocupações significativas no Brasil, viu? Especialmente no que diz respeito aos impactos negativos no comércio varejista e na economia em geral. Estudos recentes indicam que em 2024 o varejo brasileiro deixou de faturar mais de 100 bilhões de reais porque os recursos das famílias estão sendo direcionados para essas plataformas de aposta. Para discutir esse tema e falar tanto sobre os desafios impostos pelas apostas online, quanto as possíveis soluções para diminuir os aspectos negativos, eu recebo Felipe Tavares, economista, chefe da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviço e Turismo. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Daiane. É um prazer estar aqui com vocês, falar desse tema tão importante aí para o Brasil e para o varejo brasileiro. E para a gente começar, eu queria que o senhor falasse sobre, quais os principais fatores que levam as apostas online a causarem esse prejuízo no varejo. Porque a gente, se falar assim de primeira, não consegue imaginar, né? Mas é uma coisa bem séria. É uma coisa bem séria que às vezes a gente esquece que todo o motor da atividade econômica ou de qualquer coisa que exista no Brasil é o bolso do cidadão, né? A carteira ali da família. Então, o recurso da família é um só. Então, toda vez que a família toma uma decisão de começar a apostar valores significativos no seu orçamento, isso quer dizer que ela vai retirar isso de algum outro lugar do padrão de consumo dela. Então, isso vai afetar o planejamento do supermercado, isso vai afetar o planejamento de compra de vestuário, de compra na farmácia, na padaria, porque a renda é uma só. Então, precisa sobrar recurso de um lugar para ela botar nas apostas. Dado o crescimento das apostas, a gente viu que o orçamento das famílias brasileiras e o perfil de consumo mudou significativamente. E a gente viu diversos relatos sobre isso, especialmente afetando matrículas de ensino superior, afetando até contratação de plano de saúde e até o perfil do supermercado aí das famílias brasileiras. O que esse prejuízo no varejo causa para a economia do nosso país? Em 2024, a gente teve um ano muito especial, né? Porque a gente teve aquecimento da economia muito forte, aumento da renda, então o varejo vai conseguir terminar o ano com um crescimento ainda em 2024, só que dada toda a dinâmica em 2024, era se esperado 100 bilhões a mais de faturamento no setor. Então algo fez com que o setor saísse da sua trajetória esperada, né? Que seria ótima ali, dada essa dinâmica da macro brasileira. A gente fez algumas simulações de longo prazo, né, considerando que talvez as apostas, como que seria o Brasil se as apostas ficassem para sempre nesse patamar. A gente mostrou que isso pode custar até 2% do PIB brasileiro por ano. Então, a gente pode ter um efeito muito significativo e irreversível sobre toda a dinâmica da economia, dadas essas apostas muito excessivas e descontroladas nessa modalidade online. E qual que é a importância da educação financeira para que as pessoas, aprendam como gastar e não se envolvam nesse tipo de aposta? Ela é fundamental para a gente conseguir reverter, especialmente porque assim, as apostas online elas foram colocadas de uma forma muito agressiva para as famílias brasileiras, né? Então, dada a nossa ausência de educação financeira, até no ensino de forma ampla no Brasil, né, os apostadores, né, e ali os influencers que usaram ali esse espaço para conseguir crescer o seu faturamento em cima das perdas das famílias, mostraram que isso eram formas de investimento seguro para a renda das famílias, colocando ali como uma opção viável, ausente de risco para a alocação de renda, quando na verdade é uma modalidade de altíssimo risco e na verdade é um jogo de azar. Então a gente colocou os cassinos online de uma forma como eles não são. Eles não são investimentos para as famílias, eles não são estratégias de acumulação de recursos e planejamento de aposentadoria, etc. Ele é um jogo de azar e isso não foi explicado. Então, a ausência da educação financeira colocou as famílias brasileiras numa posição de vítima desse ataque muito forte e agressivo de marketing dos cassinos online. E quais as medidas que devem ser adotadas para acabar com isso? A gente entende que os cassinos online deveriam ser proibidos no Brasil para a gente conseguir começar a brincar do setor de apostas e regulamentar eles via os cassinos físicos, para inclusive a gente conseguir criar arcabouço regulatório apropriado para proteger as famílias brasileiras
de apostas compulsivas, né, e proteger as crianças e menores de idade de estarem apostando, que são questões que são impossíveis de serem garantidas no modelo de cassinos online. E tem um outro fator, que os cassinos online todos são sediados em paraíso fiscal, então a gente tem uma condição de regulamentação e de controle desses fluxos de recursos que são impossíveis no modelo online. Então, no cassino físico, além de ser um importante instrumento para crescimento e desenvolvimento regional do turismo, né, gerando emprego, arrecadação de impostos, né, contribuindo para o PIB brasileiro efetivamente, a gente consegue criar um arcabouço regulatório que proteja as famílias brasileiras e aí a gente consiga aprender a lidar com esse setor, que foi a experiência, inclusive, de outros países que são bem-sucedidos nos setores de apostas. Felipe, nosso tempo está acabando, mas eu vou deixar o convite para que você possa voltar, para que a gente continue falando sobre esse assunto, porque é muito importante conscientizar a população. Obrigada por sua participação. Com certeza, a gente está à disposição, Daiane. Muito obrigado.